Bom dia, pessoal! Hoje é mais um vídeo explicativo, não é um vídeo sobre dicas de destino. Dessa vez eu vou falar dos maiores erros de quem compra passagem sozinho, sem auxílio de um agente de viagens. Então, primeiro erro, entrar na internet sem fazer nenhuma pesquisa do lugar e sair comprando, porque tá barato. Então entrou naquelas promoções da madrugada, falou, ai, tá barato, eu vou pra lá. Não pesquisou o lugar, não pesquisou o destino, não sabe se tem alguma feira importante. Por exemplo, em outubro tem uma feira do livro em Frankfurt. Todos os hotéis são caríssimos, né? Ficam com a tarifa muito mais alta do que o normal. E a cidade está lotada de gente. Então, um destino que é difícil. A passagem talvez até esteja um pouco mais barata, mas o destino vai estar bem complicado para visitar, né? Então, outra, comprar passagem para o Caribe em final de setembro. É temerário. A passagem talvez esteja num valor bom, porque nessa temporada não é temporada de verão. Em setembro, final de setembro, outubro, para nós é fora de temporada e para eles também, né? Principalmente quando tem conexão nos Estados Unidos, porque as férias deles terminam no dia 1º de setembro, que é o dia do trabalho lá, né? Um feriado lá que marca o fim das férias de verão. Então, para o Caribe, comprar uma viagem em final de setembro, começo de outubro, é muito temerário. Porque muito embora o valor provavelmente esteja menor do que o que a gente está acostumado, é por causa de furacão. Então, dependendo do lugar para onde você quer ir, é capaz de você chegar em Miami e não conseguir o reembarque, porque o lugar vai estar inacessível. Então, a primeira dica é pesquise o lugar. Veja se esse lugar não é sujeito a intempéries de natureza, se não tem nenhuma feira, nenhum grande evento que faça com que os hotéis fiquem mais caros e o lugar fique mais lotado, o que atrapalha um pouquinho a diversão. A primeira dica é não saia comprando pelo preço. Aquelas promoções da madrugada não são nenhum milagre. Cuidado quando for comprar. A segunda dica, já falei isso num post anterior sobre conexões, tempo em conexão. Cuidado com os voos com conexão. Voo nacional que tem escala, que é aquela paradinha que o avião encosta, desce um pouquinho de passageiro, entra mais um pouquinho, meia hora, 40 minutos depois o avião decola de novo, ok. Agora, voo de conexão, quando você está indo para um outro país, você é obrigado a sair do avião, fazer imigração ou não, né? Normalmente fazer imigração e pegar um outro avião. Não adianta você pensar assim na hora de comprar passagem. Ah, vou comprar passagem que for com menos tempo de viagem. E a conexão é de 1 horinha só. Dá tempo de sair e trocar de avião. Não dá. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, se a conexão for em Miami ou Orlando, você vai ter que parar, passar na Polícia Federal deles, passar pela inspeção de passaporte, visto, eles vão fazer entrevista, tem uma fila enorme, independente da época do ano. Então, 1 hora não é suficiente para uma conexão. Cuidado com a vontade de fazer uma viagem rápida, chegar logo no destino, porque dependendo do lugar onde é feita a conexão, isso pode não dar tempo. Então, de novo, né? Melhor consultar um agente de viagens para te dizer se esse tempo de conexão é adequado ou não, ou se para essa localidade você precisa de um tempo um pouquinho maior. Vou dar outro exemplo que eu já falei para vocês em outro vídeo. Em Israel, quando você faz uma conexão, além de você fazer a imigração, todo aquele procedimento de ver os passaportes e tudo mais, você é obrigado a retirar a mala da esteira, ir para um outro lugar para fazer uma inspeção de bagagem, especial por causa de terrorismo e tudo mais, e reembarcar as bagagens. Então não é só, por exemplo, se a gente pega um voo aqui de São Paulo, Miami, Orlando, com a mesma companhia, normalmente as malas vão direto e chegam em Orlando bonitinho. Você tem que sair em Miami para fazer a imigração e você entra de novo com a tua mala de mão e vai direto para o avião. A tua mala se encaminha sozinha. Israel não. Israel, além de você sair para fazer imigração, você é obrigado a passar por uma inspeção de segurança na bagagem. Então você tem que tirar a bagagem do avião, passar pela inspeção de segurança e reembarcar as malas, despachar de novo as malas. Então não adianta você achar que eu vou de conexão com a mesma companhia, quando eu chegar no meu destino minha mala tá lá. Não tá não. E a mala vai ficar presa na primeira parada, né, na primeira conexão, e você vai ver ela no Brasil depois de alguns meses, porque demora muito para voltar. Terceira dica, na verdade, né? Cuidado com a troca de aeroporto.
Por exemplo, do mesmo jeito que aqui em São Paulo a gente tem o Congonhas e Guarulhos, e eles não são próximos, durante a semana, em condições normais, né, de pressão e temperatura, o trânsito entre um e outro dá 1 hora e meia. Paris tem Orly e Charles de Gaulle, Buenos Aires tem o Aeroparque e o Aeroporto Internacional, em Nova York tem o LaGuardia, que é o menor, né, como se fosse um Congonhas nosso, e tem o JFK, que é o grande, que é o internacional. Milão tem o aeroporto de Malpensa, mas tem Linate, Bergamo, que é uma cidade vizinha, mas é considerado próximo. Então, cuidado com os voos que prevêem troca de aeroporto, porque isso demanda um bom tempo de conexão. Se a gente está fazendo uma viagem, e São Paulo, por exemplo, é uma das conexões, né? E a gente desembarca em Congonhas e vai pegar a conexão em Guarulhos, cuidado com esse tempo de conexão, porque o aeroporto é longe. Não é coisinha de pegar um ônibus, um trenzinho, né? Um transporte rápido, em 15 minutos você tá em outro lugar. Então, cuidado com o nome dos aeroportos quando for fechar um voo com conexão. Se mudar o nome do aeroporto, se informa quanto tempo é de distância entre um e outro, porque muito embora eles sejam na mesma cidade, né, nos mesmos arredores, eles não necessariamente são próximos um do outro. Outra dica, não comprem em sites não confiáveis. Vários sites oferecem, passagem com pontos, compre com, sei lá, 10 mil pontos, uma passagem primeira classe na companhia tal. Acende a luz amarela. Tem sites que são realmente firmes, eles têm uma negociação mais forte com pontos, com cartão de fidelidade, eles conseguem realmente pegar uma brecha numa data em que a pontuação, né, o número de pontos equivalente àquele voo pagante está baixa, e eles realmente na madrugada oferecem essas maravilhas que agências não conseguem alcançar. Mas tem sites sem vergonha, você acha uma maravilha, fala, nossa, como tá barato, eu vi o preço pagante, tá não sei quantos mil, e aqui eu pago 1/5 do valor. Cuidado, porque site não confiável tá cheio. Eles anunciam, você paga, depois há um problema e você não tem com quem falar. Então, toma cuidado na hora de comprar de algum site que não seja dos mais conhecidos, vamos dizer assim. Comprar passagem com todos os trechos que você tem vontade de visitar. Eu expliquei também num post anterior que tem diferenças entre escala, conexão e stopover. Dependendo do número de paradas que vocês vão fazer, talvez fique mais barato, dependendo da companhia, dependendo do destino. Pedir para a companhia uma autorização de stopover. No país de origem dela, ela vai te autorizar a desembarcar, ficar 5 dias em determinada localidade, que você pode conhecer até os arredores, e reembarcar pagando eventualmente uma taxa de embarque de novo, sem diferença de tarifa. Tá? Isso tem que ser, se vocês quiserem voltar um pouquinho nos vídeos lá atrás, né, que é a diferença de escala, conexão e stopover, na verdade tem que ser no país de origem, no país de nacionalidade daquela companhia, ela permite esta parada de no máximo 5 dias e você não paga mais por isso. Se for em várias cidades, vale a pena, por exemplo, na Europa, estudar, parar em uma delas, com stopover, viajar para a segunda, e na segunda pegar um carro e fazer o resto de carro. Então, Portugal é um país que dá para fazer de carro. Espanha, muitos lugares dá para fazer de carro. Inglaterra, se não for carro, trem. Então, tem muito lugar que não precisa de aeroporto a aeroporto a aeroporto, um voo seguido do outro. Esse bilhete emitido multitrecho, ele é muito caro. Então, tem que estudar o que é viável fazer de outras maneiras. Isso é uma dica bacana. Outra situação, sempre verificar se no país que vocês vão, de destino e de conexão, se precisa de visto ou de alguma vacina. Por quê? Se você está indo, por exemplo, para Saint Martin, como eu expliquei para vocês no vídeo anterior. Saint Martin não exige visto dos brasileiros. Se você voa via Bogotá, tá tudo certo. Mas se você voa com conexão em Miami, você precisa do visto americano para entrar em Miami e reembarcar no voo que te leva para o Caribe. Então, muito embora o destino final não te exija visto, a conexão exige. Você é obrigado a fazer imigração, então você precisa ter o visto válido. Muitos lugares, por exemplo, Bahamas, a gente conheceu um caso de uma agência que a gente teve algum contato,
que uma família comprou uma viagem para Bahamas para ficar no Hotel Atlantis, que é o mais famoso de lá. A agência não avisou que precisava de visto de febre amarela. Eles chegaram em Miami, pediram o certificado internacional do visto, eles não tinham e eles foram proibidos de embarcar. Eles perderam uma semana de um resort lá em Bahamas porque não tinham visto a vacina de febre amarela com certificado internacional. Então tomem cuidado. Outra coisa, antes de comprar qualquer passagem, olhem o passaporte de vocês. Se o passaporte está válido, se ele está com o visto válido, porque às vezes a gente tem que andar com 2 passaportes, que o passaporte venceu, mas o visto, por exemplo, para os Estados Unidos está válido. Então você tem que tirar um passaporte novo, viajar com o passaporte novo e com o passaporte velho, que é o que tem o visto. Então toma cuidado antes de comprar passagem, porque se a viagem é próxima, não dá tempo de tirar o visto ou o passaporte em tempo hábil de validar a viagem. Então toma cuidado antes de emitir, olha a validade do passaporte. Para viajar ele tem que estar válido pelo menos 6 meses antes da volta. Ele tem que estar com validade maior do que 6 meses da volta. E o visto, né? Tem que ver se o visto tá válido ainda e se ele não expira no meio da viagem. Coisa que vai impedir você de entrar no país, eles vão te mandar de volta pro Brasil. 2 coisas mais. Conexão longa. Se você comprar um voo com conexão noturna comprida, tem muitos aeroportos que não permitem que você fique no hall, na sala de embarque na espera, dormindo lá. Você não pode se esticar no banco e dormir lá. Primeiro porque é perigoso. Você tá com bagagem que você vai ter que redespachar, né? Então, o ideal numa conexão longa é que você pegue ou um hotel baratinho ou um hotel no próprio aeroporto para passar a noite, ou algumas horas que sejam, mas não fique no aeroporto. Isso é perigoso, tem risco de assalto com perda de bagagem. Eles não autorizam, tem muitos aeroportos que fecham à noite, eles não autorizam que você fique lá dentro. Então, se você não arranjar uma acomodação, você vai ficar, o Deus dará 5, 6 horas, isso é muito complicado. E a última dica pra gente fechar aqui, são 3 tipos de tarifa sempre na Nacional, a Light, a Promo e a Plus. Cada uma tem uma regra diferente. A tarifa Light, ela normalmente não tem bagagem, pode ser acrescida, tá? Você pode comprar com bagagem, mas ela não permite reembolso se você cancelar e não permite remarcação. Se tiver algum problema com esse bilhete, com a tua viagem, você perdeu o valor inteiro. A tarifa Promo, ela permite remarcação, mas ela não permite reembolso. Então, se você comprar na tarifa Promo e tiver um problema com a data da viagem, você não pode pedir o dinheiro de volta. Nem descontando a multa, não pode. Você perde o dinheiro. O que você pode fazer é pagar a multa e remarcar para uma outra data. A tarifa Plus é muito mais cara que as outras 2, mas nela você tem liberdade total de remarcar sem multa e de pedir o reembolso integral se a viagem não for acontecer por qualquer motivo. Então, com toda essa salada de informações, o ideal sempre é consultar um agente de viagem. Se dá um problema na viagem, se você fica doente, se tem algum problema no destino, que nem furacão Irma detonou a ilha, você está com a viagem comprada, o que você vai fazer? Então, um agente de viagens é a pessoa mais indicada para ter a solução melhor de forma que você perca menos dinheiro. Então, essas são as dicas para compra de passagem. Se vocês forem comprar sozinhos, por favor, prestem atenção nessas dicas, porque isso é muito importante e pode causar um rombo no seu bolso enorme. E a dica é sempre, né, consultar o agente de viagem, de preferência a gente. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar por aqui, mandem no direct que a gente resolve, já respondo para vocês rapidinho, tá bom? Fiquem bem, falamos daqui a pouco.